Bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do Lab Persona Cast, que é o podcast do Lab Persona, um braço do Estadão voltado à produção de conteúdo para as empresas. Empresas essas que são sempre convidadas para um bate-papo aqui com a gente. Hoje você vai conhecer mais sobre o trabalho do grupo Movedu, que é o maior grupo de educação profissionalizante do país. Eu vou bater um papo aqui com o Rogério Gabriel, ele que é fundador e presidente do grupo. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito Tudo obrigado pelo ótimo. convite. Eu que agradeço sua presença. Rogério, eu queria começar falando da sua trajetória, né, da sua carreira. Em 2017, você lançou um livro chamado Do Chão ao Topo. Compartilha um pouquinho aqui a sua história com a gente. Legal. Bom, primeiro, por que que, né, eu resolvi escrever esse livro? Eu sempre fui, né, muito inspirado por biografias, li diversas, e o que me chamava principalmente a atenção, né, e o motivo, né, que me levava a ler essas biografias é entender realmente essa jornada de muitos empreendedores, né, que foi a minha carreira, e ler a jornada desses empreendedores, dos acertos, dos erros, dos momentos importantes, da própria história, né, por que que ele estava ali. E aí eu entendi em 2017, que eu podia compartilhar um pouco dos meus acertos e principalmente dos erros que eu cometi durante esse período e dos aprendizados com ele. Eh, São como eu dos erros que a gente tira mais lições, né? Exato, eles são mais doloridos, mas sem dúvida são muito mais profundos, e é através dele que a gente realmente aprende. Aprende com seus próprios e é muito bom também aprender com o erro do outro, que custa bem mais barato aprender com o erro do outro, né. Você compra um livro e pronto. É, é. E foi por isso. Outro motivo que também me incentivou a fazer isso é que eu faço parte de uma comunidade que eu gosto muito, né, sou fã dela, que é a Endeavor, que é uma maior comunidade, né, de empreendedorismo do mundo, que entende que o empreendedorismo ajuda a mudar o mundo, né, gerando emprego, pagando impostos e assim por diante. E todos os direitos autorais eu doei para a Endeavor nesse livro. Olha, que legal. E como que você chegou, até esse trabalho no campo educacional? Você veio de TI? Conta pra gente. Tá. Sim, a primeira a própria escolha da carreira, né, e foi até por uma parte da aptidão por exatas, né, Uhum, e TI, né, na época informática ainda, né, aham. já era uma carreira, né, que se mostrava promissora. Então eu entendi que seria uma engenharia ou uma engenharia da computação ou qualquer coisa, né, dentro dessa área, né, de sistemas. Então eu escolhi essa carreira, sim, entendi que isso era bom e realmente foi no decorrer da minha vida. E eu uni isso, né, o meu primeiro negócio foi um negócio, que nasceu, meio que junto ou num momento de desenvolvimento, principalmente da microinformática, no país. Uhum. Que juntou essa história de tecnologia e levar a tecnologia para as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, e depois na sequência para os lares, né, para a pessoa física. Então, foi daí que começou essa história de empreendedorismo. A soma das duas coisas, né, de tecnologia com empreendedorismo, o empreendedorismo foi que aí está misturando um pouquinho da história do livro também, né, que eu conto um pouco disso lá, né, o que me inspirou a levar a ir para a carreira do empreendedorismo foi um negócio meio de casa, né, de inspiração dentro da minha casa, né. Eu nasci numa família de empreendedores, né. Hum. O meu bisavô, né, que foi um imigrante italiano, né, chegou aqui no Brasil, né, e começou um pequeno negócio, depois o meu avô e depois o meu pai, então eu assistia, né, esse negócio dentro de casa o tempo todo, isso me inspirou para empreender, e aí juntando isso com a minha formação acadêmica na área de tecnologia, foi quando eu abri esse primeiro negócio, né, que explorava, né, começou a trabalhar essa história da microinformática e aí levar isso para as pequenas e médias empresas e pessoa física, que era uma empresa que se chamava Precisão Informática. Uhum. E aí até chegar onde você chegou hoje? Então, o que que aconteceu? Na precisão informática, a gente tem essa história, né, que hoje tem
tem nomes muito mais legais, né, de Hum. MVP, e de turnaround e assim por diante, mas na época era um negócio sinceramente, né, mais raiz, né. Uhum. Então eu comecei esse negócio, né, com a precisão informática, uma pequena lojinha, e eu escolhi a minha origem é do interior do estado de São Paulo, eu vivi um Que tempo cidade? a minha origem é de uma cidade que se chama Catanduva, Uhum. e eu passei a infância e adolescência lá, mas entendi que eu precisava sair de lá para poder, alcançar outros voos, aí eu fui estudar em Campinas, estudei tecnologia na Unicamp, depois morei em São Paulo, e gosto de todas elas, só não gosto de cidade muito pequena, de média para cima. Uhum. E aí quando eu fui montar esse negócio, eu escolhi uma cidade, de tamanho médio, que é São José do Rio Preto, que nós montamos a Precisão Informática. E o que que a gente botou de pé ali? Eu comecei com um negócio que era um negócio de levar, informatizar o campo, né. Eu tinha um aprendizado, né, de família de agronegócio, que não é esse agronegócio de outro, né, de hoje, né, era Uhum. agricultura, um negócio muito mais familiar, mas que começava a se falar, em profissionalizar aquilo, e eu fui levar um negócio de tecnologia para o campo. Mas sinceramente não era o time, né, a Hum. gente chegou até a implantar isso em algumas empresas, mas era um negócio ainda muito de, sabe, de fazendeiro, sabe. Sim. Então tinha uma distância grande para poder dar esse salto. E aí que eu falei que hoje tem nome mais bonito, na época a gente se reinventa e tudo, mas hoje é pivotar, né. Aí a gente teve que eu pivotei esse negócio, porque em paralelo o que que estava acontecendo? A chegada da microinformática. Isso parece que faz 280 anos, mas não faz tanto tempo assim não. Isso foi em 90 mais ou menos, o mercado de microinformática era protegido no Brasil. Então um microcomputador era fabricado por apenas 2 empresas aqui no Brasil na época, e tinha uma diferença de preço muito grande. E aí começou a fazer essa abertura de mercado, que foi uma excelente iniciativa, porque isso possibilitou que as empresas começassem a ter acesso à tecnologia. E aí com isso eu entendi que, no interior do estado de São Paulo, tem um número grande de pequenas e médias empresas, então era importante levar essa tecnologia para essas empresas. E foi o que a gente começou a fazer. Então eu pivotei esse negócio para ser um negócio de passos iniciais de levar a microinformática, porque era só mainframe. A minha formação, por exemplo, né, na acadêmica, era aqueles bichão grande que parecia uma geladeira É. gigante, que hoje um celular processa muito mais que aquilo. Mas quando aquilo foi levado para microinformática, aquilo possibilitou a entrada de muita gente. Por que que me inspirou isso também? Na minha jornada dentro das empresas, eu trabalhei, em uma empresa, na época era uma esmagadora, né, de fazer de laranja, que fazia suco de laranja, e eu participei de um projeto que se chama num downsize, né, que nós tiramos os sistemas de um mainframe e colocamos sistemas em microcomputadores. Aquilo foi, sim, libertador, né, uma economia gigante, uma velocidade, uma agilidade, etcétera. Falei: "Pô, aí tem um negócio". E foi quando, eu iniciei esse negócio com uma precisão. Foi muito bom, né, a gente, caminhou rapidamente com esse negócio, né, de levar novamente a tecnologia para as pequenas e médias empresas. Depois isso começou a chegar na casa das pessoas, e a gente também andou essa milha, né, na casa das pessoas, e como a gente levava isso, tinha uma parte que a gente precisava ajudar a utilizar, né, porque ainda era um negócio um pouco diferente. Então, a gente tinha uma área de pós-venda, importante, que a gente ajudava a capacitar essa pessoa. Como é que eu uso, como é que eu coloco esse negócio em rede, né, como é que eu capacito as minhas pessoas aqui para a gente poder, tirar o melhor fruto disso. Isso era uma área dentro da nossa empresa, só que a gente fazia isso, que os clientes gostavam muito, porque a gente fazia isso de uma forma mais personalizada, Uhum. isso que atraía eles. Em paralelo a precisão informática, ela, assim, o que que ela sofreu, né? Quando isso começou a chegar nos lares,
a gente teve 2 coisas que aconteceram, né, o produto começou a virar commodity, então isso foi por grande varejo, e também teve as entradas dos e-commerce também junto, que começaram a comprar espaço né, no mercado para comprar share disso. E a gente lá no meio, uma empresa média, não era nem pequena e nem grande, Uhum. e não existia, não existia nem a palavra venture capital, né? Não existia capital de risco no Brasil. Então você crescia só organicamente. Uhum. E a gente estava ali no meio, né? A gente foi muito afetado com isso. Na realidade, eu quebrei com esse negócio. Uhum. Que a gente ficou exatamente no meio, fomos enxugando, 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 enxugando. E aí, olhando para esse departamento, essa área de capacitação, eu entendi que aquilo poderia ser um negócio, porque os clientes gostavam muito, né? A aceitação deles era muito boa, pela forma que a gente fazia, que era uma forma de atender a dor, uma forma individual de ensino. Uhum. O que a gente fez? Só que esse negócio para o mercado corporativo cabia bem, porque a gente era um facilitador para até 3 pessoas. Então, sentava-se na mesa, pô, vamos direcionar por esse lado e a gente resolvia a dor de cada um, então eles saíam realmente capacitados dali. Só que aquilo para o B2C, né, para a pessoa física, o custo era alto. Uhum. Foi quando a gente desenvolveu a primeira metodologia, nosso 1.0 lá, de uma metodologia digital de ensino, onde a gente colocou essa metodologia, né, de uma forma digital, individualizada. E Isso em que ano? isso foi em 2004. Uhum. Em 2004. A Precisão nasceu em 90. A gente surfou uma onda de crescimento importante até 2000, 2002. Ficamos lá entre as maiores e melhores empresas do segmento, né? E de 2001 até 2004, um declínio forte. Uhum. E aí, né, nesse declínio, a gente começou a entender essa área e desenvolveu essa metodologia já usando sistema para poder estar fazendo isso. E aí um educador, como o processo já estava mais bem elaborado ali, ele conseguia entregar com qualidade até superior a de 1 para 3, de um professor para 3 alunos, para um professor para 10 alunos. Uhum. Ele falou, bom, aí olha, aqui tem uma oportunidade sim da gente levar isso para o B2C, né, para o público final. Uhum. Aí o que nós fizemos? Nós começamos a transformar. Eu fechei lojas, infelizmente tivemos que cortar pessoas, que é a parte mais difícil, É, desafiador. mas exato, mas a gente tinha ainda um ativo importante que era parte desse time que a gente conseguiu manter, e também as lojas. Principalmente as lojas em cidades até menores, né, que a gente também tinha uma capilaridade ali, falou: "Putz, vamos começar a transformar essas lojas em escolas". E aí a gente fez essa migração, montou a primeira escola, testamos e logo no teste, né, inicial, né, que é um negócio bem diferente, né, do negócio de produto e venda para um negócio de serviço e educação, mas logo nos primeiros alunos a gente começou a entender que esse aluno gostava muito, principalmente porque, na perspectiva do aluno, né, sou sendo atendido individualmente, em cima da minha necessidade, Uhum. coisa que eu não tenho no modelo tradicional de ensino, num custo baixo, e o boca a boca começou a crescer bastante. Na E no perspectiva começo eram que cursos? Mais relacionados à informática? a gente é sim, a missão continua sempre a mesma, que é capacitar esse jovem para entrar no mercado de trabalho, dependendo da necessidade do mercado de trabalho. Então tinha muita coisa de informática, Uhum. né, nesse período, que era uma carência grande. Ainda existe, né, muita coisa de necessidade disso, é lógico que de formas diferentes hoje, né, mas sempre ligado à empregabilidade, né, o que eu preciso para poder entrar no mercado de trabalho. Foi de quando a gente fundou até hoje. Mas, e ainda falando um pouquinho, né, de como é que funciona, né, e Hum. aí na perspectiva do aluno ele: "Gostei disso",
E aí o boca a boca é a melhor forma, né, de poder fazer com que esse negócio cresça e aconteça. É o melhor marketing. Sem dúvida, sempre. E hoje, até hoje, em qualquer uma das nossas marcas, assim, a maior entrada de alunos é a indicação. Uhum. E, sem dúvida, a maior e melhor. E na perspectiva do negócio, era um negócio que quebrou algumas coisas, né, de como acontecia. Primeiro, a gente não tinha formação de turmas, porque como a gente atende individualmente cada aluno e continua assim, hoje até para falar disso é um negócio mais fácil, até principalmente pelas faculdades à distância, né? Uhum. O EAD e os tutores, esse é um negócio que... Mas na época não, né? Era um negócio bem disruptivo. Então cada aluno sentava na frente do computador, existia uma metodologia que caminhava com ele e um educador que fazia esse processo de acompanhamento com esse aluno. Uhum. Então, novamente, o aluno gostou muito. Para o negócio, a gente quebrou um negócio importante que era a formação de turma. Então, sob a perspectiva de negócio, toda a formação de turma tem um tempo para se formar. Então, abrir a captação de alunos para o curso de operador de computador. Uhum. Ele tem um tempo para poder formar essa turma. Isso custa para a escola, né, esse tempo de formar a turma. Então, eu faço a sua matrícula hoje, para se você começar daqui a 1 mês, 2 meses, até formar essa turma. E os custos da escola estão acontecendo. Às vezes nem chega a formar, né? Porque às vezes não tem o Outro número. ponto importantíssimo que você disse, às vezes não preenche a turma, mas você precisa dar o start. Sim. Outro ponto, existe uma evasão natural. Então, nem todo mundo termina. Então, esse custo era um custo que a gente não tinha no nosso modelo de negócio, porque era você fazia a matrícula, você começava imediatamente, então não tinha necessidade da formação de turma, não tinha sua desistência também, né? Porque pelo fato, já comecei, quando você quer começar? Não tinha história de grade de horário, eu só tenho operador de computador de terça e quinta às 8 da manhã, não serve para mim. Uhum. Você escolhe, então você tem essa flexibilidade de horário e na própria evasão, porque se existe a evasão desse aluno, por qualquer motivo que seja, repor esse aluno é um negócio muito mais prático. Então o modelo de negócio ficou muito interessante e com custo de operação muito menor. Você já estava à frente do seu tempo desde lá, né? Esse foi, acho que, sem dúvida, o ovo que a gente botou de pé Uhum. nessa largada. Outras coisas, né, sob a perspectiva de negócio também. Não tinha várias salas, era uma sala. Uhum. Então, a própria metragem quadrada da escola era menor. Sim. Então, isso tudo fez que o custo de operação, o custo operacional daquela escola fosse muito menor. Com isso, o que a gente fez? A gente repassou, é lógico que tem a rentabilidade do negócio e tudo, mas a gente repassou boa parte disso para a mensalidade. E aí a gente captou muito aluno. Porque o que aconteceu? O aluno, né, e era até interessante isso, né, principalmente no início, tipo, por esse preço eu vou esperar, né, a expectativa dele chegar era baixa. Ele, por aquele preço, ele tinha uma entrega muito maior, não só ele, como os pais, porque como a gente já tinha colocado, né, tecnologia naquilo, a gente conseguia levar um nível de informação para os pais, que muitos eram os pais que faziam, que colocavam os filhos e era o financeiro da história. Ele não tinha tipo de informação, né? Então a gente conseguia levar informação para ele de andamento do curso, de como é que ele estava. Então eram todos muito abastecidos de informação por um ticket que ele não encontrava no mercado. Então isso fez com que a gente crescesse muito rapidamente, porque, novamente, o nosso parceiro, né, o nosso negócio, eu abri... primeiro eu transformei todas as lojas em escolas, depois abri só a escola, nós chegamos a abrir 10. Uhum. E aí, para poder ter escala e crescimento rápido, a gente foi para um modelo de franquia. Sim. E É, hoje vocês estão com mais de 1.000 franquias, né? E mais de 500 mil de alunos exatamente. no Brasil inteiro. Então,
nesse momento você já sabia que você ia escalar e já pensava em chegar nesse patamar? É quando a gente, assim, botou as 10 de pé e as coisas funcionaram bem, falou Uhum, assim: "Vamos levar esse sistema para um modelo de sistema de franquias, é que a gente consegue chegar rapidamente, chegar muito mais rapidamente". E tem outra coisa, eu sou um fã do franchise, sou muito envolvido com isso na associação e uhum. tudo, Você e é da Associação Brasileira de Franchising, né? Foi nomeado diretor de desenvolvimento da BF, foi isso? isso, Estou isso. com a colinha certa Ah, aqui? então tá bem. Então, eu sou um fã do franchise e por isso que estou também, né, na associação, né, sou fã da nossa tem algumas coisas assim, o Brasil tem que se orgulhar de muitas coisas, né, e às vezes a gente se compara com fora, né, parece que a gente é meio o patinho feio, não, a gente é exemplo para muita coisa, a gente é exemplo Sim. em tecnologia bancária, a Uhum. gente é exemplo em franchising, assim, o Brasil é um dos poucos países que tem uma lei específica do franchise, que tem um franchising organizado, às vezes é a primeira ou a segunda maior feira do mundo, acontece aqui no Brasil, né, o Brasil e França sempre que disputa um pouco disso, mas isso não é primeiro ou segundo, né, Que estamos legal, lá, não sabia disso. exatamente, tem o Brasil é modelo, do franchise do mundo, por coincidência. Hoje, né, essa Hum. semana, né, a ABF, através da diretoria internacional, está participando de um evento na Malásia, levando o que nós estamos fazendo aqui no Brasil para as ABFs do mundo, né, Uhum. que existe uma associação internacional das associações de franchise, pelo mundo. E o Brasil é modelo, né. Olha. Então é sem orgulho para nós, né, brasileiros, e eu também tenho o orgulho de estar, né, bem próximo da associação. É um trabalho de give back, né, um trabalho que a gente não é remunerado financeiramente, mas é remunerado de diversas outras formas. Uhum. Eu já participei de comitês, né, comitê de ética, estou na comissão de educação, participei de algumas diretorias e agora no momento acabei de assumir uma nova diretoria que chama diretoria de desenvolvimento. Eu estava na diretoria de planejamento e a gente entendeu, dentro dos pilares, né, de levar o franchise, era levar o franchise, de uma forma mais capilar. Então, eh, existem as diretorias regionais, que eu também já fiz esse papel também, e a gente tem uma oportunidade de levar isso mais para o interior do Brasil como um todo. Uhum. E é esse o meu papel agora dentro da associação, né, de aumentar a nossa capilaridade e levar esse tipo de informação, né, para todos, para candidatos a franqueados, para candidatos a franqueadores. Muito bem. E vocês trabalham com as marcas Prepara Cursos, Microlins e Ensina Mais Turma da Mônica, né, também voltado para o público infantil. São vários cursos diferentes, tem graduação, pós-graduação, enfim, você consegue abranger aí vários segmentos. Conta pra gente quais são os cursos oferecidos. Legal. Quais são, né, você falou um pouquinho das nossas marcas, né, então, Uhum, Prepara e Microlins trabalham principalmente com a capacitação desse jovem para o primeiro emprego. uhum, Existe a Prepara trabalha com um público um pouquinho mais jovem, e com uma classe mais, C e D, e a Microlins com um público um pouco mais velho, mas todas elas com o mesmo objetivo de capacitar e levar esse jovem para o mercado de trabalho, para o seu primeiro emprego. E a Ensina Mais Turma da Mônica, trabalha com o que nós chamamos que o mercado chama de STEAM, né, que é português, matemática, raciocínio lógico, interpretação de texto, code, né, que é praticamente a nova matemática, né, que é raciocínio lógico também, uhum. e robótica, né, para crianças do Fundamental 1 e 2. E o que a gente tem de, né, mais recente dentro do nosso grupo é que a gente avançou por ensino regulado também e lançamos a faculdade Prepara e a faculdade Microlins. Então, as nossas escolas, as nossas franquias hoje, né, a grande maioria delas, né, e vão se transformar em todas, você tem lá esse jovem que entra e se capacita para entrar no mercado de trabalho
E isso já é assim hoje, né. Depois que ele consegue o seu primeiro emprego, ele logicamente continua na sua jornada, né, dentro da empresa. O que que é o segundo passo dele? É o diploma da graduação, né, que é um sonho dele, né, do diploma da graduação e uma necessidade também. E depois pós-graduação e assim por diante. Então vocês acompanham toda essa jornada, né, o lifelong learning, que vocês têm Exatamente, como premissa, né? exatamente. E o que que a gente entendeu e pesquisou para esses alunos? E assim, a resposta foi muito motivadora, porque sinceramente, botar 2 faculdades de pé, não é bolinho, né. Uhum. E a gente entendeu que, e esse aluno respondeu claramente, que ele falou assim, se a gente a pergunta foi muito direta, né, e tem outra mais quali e quanti também, de você que você deseja e se você faria isso, né, com a escola com que você está estudando. Ele sim, ele deseja, ele vai fazer e ele faria com a gente por 2 motivos principais. Relação de confiança, né, porque a gente já conquistou a confiança dele, capacitando ele e levando ele para o mercado de trabalho, então tem uma relação de confiança com aquela marca, e metodologia de ensino, que é um pouco dessa história que nós falamos como um todo. Uhum. E é exatamente nesses moldes que nós lançamos a faculdade Prepara e Microlins. E dentro do lifelong learning, né, e com alguns diferenciais, sem dúvida, importantes, né, para esse aluno e para o ecossistema como um todo. Esse aluno, ele está fazendo, por exemplo, ele termina o curso de capacitação para uma área administrativa, né, o departamento pessoal, ou um secretariado, algo dentro dessa linha. A gente consegue, né, acreditar e a gente acredita esse aluno, por exemplo, olha, vá fazer um curso de administração, porque a gente também acompanha também a parte de skills dele, né, o Uhum. que que ele o qual que é a aptidão dele para isso, então essa carreira sua de administração, né, que é o que corresponde com o que você está buscando em seu perfil, você já tem "X" créditos de um curso de administração. Então ele não reseta, né. Porque a gente vive assim, né, o teu curso, por exemplo, do ensino médio, para você ir depois para uma faculdade, ele serve só o certificado para você dar o segundo passo, mas você reseta e começa de novo. Tudo muda tão rápido, né? E de graduação para pós-graduação também, né, você reseta e começa do zero, até numa instituição diferente e tudo. Mas O se que for é ver o que você estudou lá em tecnologia lá atrás, na década de 90, hoje já mudou completamente, é outro cenário. exatamente. Então tem essa mudança rápida e também tem, assim, uma coisa que também que é importante para a gente, que naquele momento da jornada, você conseguir concatenar as coisas, né, e realmente montar uma jornada orientadora, que é outra coisa. Todos nós, né, se não tem uma pessoa, né, não acredito que não tenha sido diferente com você, é aquele ambiente de interrogação, né, porque é muito novo, né, para tomar uma decisão que vai quase que carimbar, né, você dali para frente, então eu estou tomando a decisão certa ou não, que mobilidade que eu tenho para isso, e a gente consegue apoiar em tudo isso, né, ele começando a fazer essa jornada conosco. Ele consegue se movimentar nesse sentido, a gente consegue novamente acreditar ele do que ele já fez, ao invés dele resetar e começar as coisas do zero. Uhum. Então é dentro desse modelo que nós montamos o lifelong learning, né, de ele começa a fazer o curso na Prepara ou na Microlins, e depois ele vai para a graduação e para a pós-graduação. E outra coisa também, sem dúvida, é muito interessante, aí na perspectiva do nosso parceiro e sócio franqueado, é que ele também, o negócio dele amplia, né. Então ele já está presente, ele já tem essa base de alunos e ex-alunos que passaram por lá, e ele passa a ofertar também o curso de graduação e pós para aquela comunidade. E como ter esse cuidado tão estreito, assim, já que o negócio cresceu muito, né, teve bastante escalabilidade, aí o negócio como ter esse atendimento personalizado? Excelente pergunta. E aí até vou até resgatar um ponto importante. A gente, né, de origem, já nasceu digital por tudo que a gente, né, contou até aqui até agora. Uhum. Mas é um digital, né, com calor humano e tijolo junto, que são as escolas, né. Na pandemia,
a pandemia foi forte para nós a nível de resultado, porque apesar do curso ser digital, essa jornada do aluno era uma jornada sempre pelo chão da escola, né? Ele passava, os processos eram processos que passavam sempre pela escola. Lembrando que a gente está trabalhando com um público de baixa renda e um aluno mais jovem. Então, o nosso aluno é aquele aluno que a gente via na TV, né, na época da pandemia, fazendo aula no celular de tela quebrada do pai. Então, Uhum. é esse o nosso aluno. Então, o ambiente da escola, para ele, é muito importante. O local, as pessoas do lado dele, Socializar. a socializar, encontrar os iguais para poder estar vencendo aqueles desafios. Então, é muito importante para ele. Bem, mas por que eu trouxe isso? Porque a gente nesse período, e aí acho que a nossa parte de cultura e valores fez muita diferença, de apesar da gente ter ser afetado muito diretamente nos resultados, a gente entendeu de acelerar o nosso processo de transformação digital. E né, esse negócio é muito legal de falar, mas na prática, transformação digital é digitalizar as jornadas, mas para isso tem que ter uma base de informação, uma base de dados muito bem estruturada. Uhum. E como a nossa empresa é uma empresa de crescimento orgânico e inorgânico, a gente montou negócios e comprou negócios, juntou negócios, então tem sistema legado, tem uma série de coisas aí misturadas nisso tudo. Como a gente entendeu que de porta para fora a gente tinha uma missão mais interrompida, era cuidar da base desses alunos, e aí, novamente, a nossa parte de valores e cultura falo muito forte e a gente, ao invés da gente ficar quietinho, esperando o bichinho passar, vamos acelerar o nosso processo de transformação, e a gente acelerou muito nesse processo de transformação. Isso acho que, né, hoje, né, lendo o livro de ontem, né, passou uma série de coisas, de recados importantes. Né? Primeiro, para o nosso próprio time, né, porque era um período de só notícia ruim, né? Então a gente, ao invés de ficar encolhido ali, a gente acelerou. Então falou, pô, esse negócio vai passar e quando passar vai ser melhor do que estava ontem. Uhum. Né? O time, sem dúvida, é um time de gente que nós temos um slogan disso, um time de gente incrível que agarrou isso e fez grandes transformações num curto espaço de tempo, e a gente transformou esse negócio durante esse período como? Né? Juntando esse sistema, unindo o RP da escola com o sistema de ensino, pegando esses sistemas legados de aquisição e unindo num só, e preparando uma base de dados, uma base de informação que permite hoje responder a sua pergunta de como entregar alta qualidade com escala. E eu vou dar um dado para isso que acho que responde claramente com fato. Hum. O NPS, né, do meio de educação, principalmente quando você fala, né, de empresas de alto volume como a nossa, é um NPS de 50 a 55. Pode pegar na maioria das empresas, é esse. A gente partiu também desse NPS. O NPS nosso hoje é de 78, e em muitas regiões já acima de 80. Então, nós temos um NPS assim, incomparável com o meio. Mas como é que a gente chegou nisso? Com dados. Então a gente consegue hoje medir cada etapa dessa jornada, né, e Porque fazer uma coisa é você ter dados, outra coisa é você saber analisar e conseguir melhorar o seu negócio, e né. ter velocidade para poder estar fazendo isso. Então a estrutura de dados permitiu o quê? Que a gente tivesse velocidade para tomada de decisão, conseguir fazer cortes específicos, né? Uma coisa é olhar a piscina como um todo, outra coisa é fazer cortes em cima dela e entender cada uma daquela jornada. Então a jornada dos alunos dos 90 primeiros dias, a jornada daqueles alunos que se matricularam agora e caminham pelos primeiros 60 dias, né? Corta isso por curso, corta isso por idade, por região, né? Então, entendendo tudo isso, né? E do que a gente entregou no meio desse, para o que a gente precisa ajustar de curso. Outra coisa importante também, que levou sem dúvida para esse NPS. Eu falei que a nossa jornada, né, sempre é uma jornada digital, mas muito no chão da escola. O que a gente fez na pandemia aqui, assim,
foi transformador? Nós temos mais de 80 cursos, é bastante coisa. Nossa. A gente fez todos eles do zero novamente, levando em consideração, logicamente, alta qualidade de entrega e essa jornada ser possível você fazer dentro da escola, na sua casa, no seu celular, com a mesma qualidade. Então, isso também, sem dúvida, né, respondeu muito para um NPS e o aluno falou assim, que qualidade é essa que eu estou tendo nesse curso e a gente conseguir novamente, com escala e dado, olhar com lupa cada uma daquelas jornadas desses alunos e envolver, logicamente, os nossos sócios franqueados, coordenadores de sala de aula em cima disso, que num primeiro momento, né, a gente e trabalhar em rede assim mesmo, né, que a gente chacoalhou tudo, né, porque uma escola é sala de aula, captação de aluno e uma área de administração. Uhum. A gente só pegou essas três aqui, fez toda do zero de novo. Sistema de ensino novo, curso novo, RP novo. Em captação também a gente trabalhou muita parte, né, de funil, de vendas e tudo. Então a gente transformou tudo isso. Só que no período, né, eu entendo isso, né? O nosso franqueado sentiu um pouco dessa história como um todo, né? Poxa, o que que tá, né? Além do Covid lá fora, esses malucos estão transformando tudo aqui dentro também, né? Uhum. Entendo, né? Assim, isso naquela posição também eu senti o mesmo. Só que hoje, né, todos sentiram a transformação que aconteceu desse negócio, né, e possibilita, né, e está possibilitando ter voos muito mais altos do que a gente estava tendo anteriormente. Com Já certeza, com quando olha para trás, vê que valeu a pena, né? e até dando um passo para frente, né, agora a história, né, principalmente, né, dessa grande mudança, por sinal, eu não sei se teve uma geração, né, como a minha que viveu tanta transformação, né, na vida, né, Uhum. porque eu falei, acabei de, né, nós pegamos entrada do computador na vida das Sim. pessoas, que não existia, Uhum. entrada da internet, que também não existia, né? Era Uhum. biblioteca, né? É. Depois, entrada, aí levou esse computador para a mão com os smartphones, né? E agora a inteligência artificial, que sem dúvida que é também uma grande, né, fase de transformação. Pois é, e inclusive vocês com tantos dados em mãos, como que vocês trabalham com a inteligência artificial? Como que você vê a inserção dela na educação? Então, por isso que, né, é muito importante, né, a gente estar sempre, né, olhando o dia seguinte. Uhum. Então, se a gente não tivesse tão pronto com dados como a gente está hoje, a gente teria muito mais dificuldade de capturar o que a inteligência artificial pode fazer, né, pelos nossos alunos e pelo próprio negócio, né, novamente pela perspectiva do franqueado. A gente precisa ter uma base de dados organizada para isso. E isso não é tão simples, né? Você ter uma base de dados organizada, escalável, possibilitando que você possa crescer, diminuir, expandir, ampliar uma parte, diminuir outra, né, montar, né, esse quebra-cabeça de dados, e integrar eles foi algo que a gente caminhou muito fortemente para isso, e o sistema, sem dúvida, também, né, ter essa agilidade de leitura. Então, é assim que a gente está hoje. E com isso a gente consegue, sem dúvida, avançar muito em inteligência artificial, né? Uhum. Porque a inteligência artificial, sem dúvida que ela muda, né, muito o dia a dia, mas ela tem algumas missões, né, que não tem ninguém tem bola de cristal, né, o que ela vai fazer e etc e tal, mas tem algumas coisas que já ficam claras do que ela vai fazer, né? Ela vai dar mais produção, mais produtividade, mais velocidade. Ponto. Uhum. É isso que ela vai fazer. Aonde é que eu vou utilizar ela? Né? Olhando para o negócio. Primeiro, novamente, você tem que estar pronto para isso. Porque não dá para ligar a inteligência artificial numa base desestruturada. Ela Exatamente, porque é sujeito a falhas, né? não vai dar informação suficiente para isso.
Rogério, você é conselheiro estratégico da APET, né, Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação. Como que são as discussões que vocês têm lá sobre essas vantagens e os riscos também da inteligência artificial na educação? É, então, então, dentro da PET, né, e dentro desses fóruns, né, é, claramente, não, primeiro, vai alguns pontos já mais pacificados, é transformador, ponto. Bom, É, não tem o que discutir. não tem o que discutir, é isso que vai acontecer. Uhum. O que, que é importante fazer? Acho que tem um negócio que parece um meio jargão, mas é muito verdadeiro. E a gente já fez isso também em outras ocasiões. Eu até estava brincando da história, né, de MVP, de turnaround, disso, aquilo, mas assim, a parte de cultura dentro das empresas Uhum. é muito importante. É muito importante. Então, por exemplo, né, a gente já passou por essas fases de que era anteriormente, né, montar projetão, né, e o mundo era desse jeito mesmo, né? Então, era o projetão que ia se fazer durante um determinado período, no fim daquele ciclo a gente ia descobrir qual o resultado que ele daria ou não, né? E o cliente, né, ia ter que esperar aquele, sei lá, 1 ano, 2 anos para aquele projeto, né, entrar em produção, começar a realmente acontecer para gerar aquele benefício para ele. Uhum. E todo o investimento envolvido no meio dessa história, né. Com o digital, né, isso não existe mais, né. Então é pequeno, testa, né, a história dos MVP, testa lá para ver se funciona, volta, ouve o cliente, volta de novo, né, e isso vira produto, né, e tem uma melhora a todo tempo. Isso parece uma coisa, né, pequena, mas no dia a dia do negócio faz uma diferença grande. E as pessoas que estão envolvidas têm que estar muito preparadas para essas mudanças. Porque a mudança é muito legal de falar, mas se você absorver ela e principalmente os receios que vêm junto, né? Porque não é a mudança todo mundo está pronto, assim, tá bom, o que essa mudança vai impactar comigo? Comigo aqui dentro desse negócio, né? O que, que vai impactar isso comigo? Então a cultura da empresa responde muito por isso, tá bom? O que vai impactar que nós vamos fazer junto e vamos aprender junto tudo isso e vamos junto. E aí, entrando, né, diretamente na tua pergunta sobre inteligência artificial, é a mesma coisa. O que é mais importante sobre inteligência artificial em qualquer empresa, nas empresas de educação que nós fazemos parte? Cultura. Como é que a gente faz isso? Levando inteligência artificial para todo mundo, desmistificando, levando para o dia a dia. Então, por exemplo, nós estamos começando exatamente agora, todo mundo já estudou, está estudando um pouco, só que agora nós montamos um programa que nós vamos levar inteligência artificial para 100% das pessoas. Então, nós vamos parar um determinado, né, período, horário da semana e levar isso para o dia a dia das pessoas. Olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Então a pessoa, pô, então eu faço isso, eu monto minha apresentação, sabia que tem isso aqui para você poder estar fazendo isso? Aí eu monto. Então, como é que eu levo isso para o meu dia a dia? E aí É eu você vou. saber interagir com a inteligência artificial da melhor maneira, né? Porque assim, não tem como, né? Esse negócio de a história de você entender ou fazer alguma coisa sem você não fazer o pão, você tá com a mão na massa lá para isso, né? Uhum. Então as pessoas envolvidas com isso, o mindset começa a mudar claramente, e entender, pô, eu aplico isso aqui para o meu dia a dia, como é que eu aplico isso agora, né, aqui dentro da empresa? Então, nós estamos fazendo esse negócio de cultura, de levar isso para todas as pessoas, né, e como é que a gente aplica isso no dia a dia e, logicamente, né, já avançando isso em algumas frentes dentro do negócio que a gente já entende que são importantes, como, por exemplo, né, o que nós estamos fazendo agora, que também já é comprovadamente eficaz, e levará isso, por exemplo, para um processo de captação e conversão de alunos, né? Mas para isso tinha que ter uma base de dados estruturada, um funil estruturado, que a gente tem, então Uhum. podemos levar isso para um processo de captação de aluno, levar isso para um processo de tutoria e acompanhamento. Nós temos esse processo estruturado com os tutores, com os educadores. Então, se eu levo uma informação melhor para ele,
né, eu consigo com que ele, né, com que esse time, né, com esses educadores e tutores, trabalhe com uma forma mais com senso crítico e criativo e não repetitivo. Que repetir ninguém gosta de ficar repetindo e fazendo, a produtividade disso acaba sendo menor, e a inteligência artificial, né, faz isso de uma forma muito mais rápida e eficaz. Muito bem. Para você trabalhar com isso da melhor maneira, né, e chegar de forma eficaz, você tem que ter um time aí de tecnologia muito bom. Como que funciona isso internamente na empresa e junto aos franqueados? Eu também vou voltar um pouquinho da história, né, de culturas e valores, né. A gente nasceu de um processo de inovação, né, então isso está enraizado, né, dentro da Movedu, Uhum. que a gente precisa estar se reinventando a todo tempo. Todo mundo entendeu, como eu disse, que a história da mudança a preocupação maior era o que essa mudança vai fazer com a minha vida, e como a gente já passou por diversas, e o que aconteceu com a vida de todo mundo, é lógico que tem que estar adaptado, estar, topando fazer aquilo, mas para quem faz isso sempre melhorou a vida, né, a pessoa passou a fazer outras coisas, não é um risco, né, para Uhum. ele, nós vamos trocar ele por um robô, né, nós vamos fazer com que ele programe esse robô. Eh Tudo que é novo causa medo, né, e aí quando o tempo vai passando, você vai absorvendo e vê que você acaba tendo que dançar conforme a música, não tem jeito. mas o medo, por isso que eu, né, volto na história o medo maior, sabe qual que é? Hum. É o que essa mudança vai fazer na minha vida. Uhum. Que todo mundo está afim de mudar, né, a não ser que, né, seja muito tradicionalista, mas todo mundo topa mudar, mas tá bom, eu vou mudar e vai acontecer o que com a minha vida? Eu Uhum. vou, de novo, falando vai de time, eu vou perder o meu emprego para aquele robô, vai automatizar o que eu faço hoje e vão cortar custo, né, como é que vai acontecer? Como a gente sempre trabalhou com isso e o histórico, né, nada como o legado mostrar o que acontece, né, nessas transformações, a gente sempre comprovadamente pegou essas pessoas e levou ela para outro patamar e ela aumentou a sua produtividade, a gente fez com que o negócio crescesse e ela crescesse junto, então, ninguém rema contra isso, né. E isso até dentro do setor de educação é meio comum, né. Tem essa história de a tradição, sem dúvida, na educação é importante, desde que ela não atrapalhe, Uhum. né. E a gente tem a beleza e a felicidade de já ter nascido diferente, né, e tá arrastando sempre essa cultura junto de que a mudança vai fazer com que isso seja para melhor. A gente já viveu diversas formas, né, de estudar, né, e de aprender, né, Uhum. de desde ir lá pegar, entrar na fila da biblioteca para pegar um livro que só tinha 2 e já estava emprestado e assim por E diante, anotando. e anotando e etc e tal, para dar um Google e agora, né, dar uma busca lá no ChatGPT ou qualquer outro, né, hoje que está acontecendo. E o próprio Google agora também já entrou, né, Uhum. com inteligência artificial também. Ok, tá tudo bem, é a mesma coisa, é muito mais rápido, mais produtivo do que entrar na fila da biblioteca como a gente fazia anteriormente. Mas Uhum. você tem que absorver esse conhecimento, ele está Sim, mais disponível, mais rápido, isso é excelente, e o que precisa fazer, que todo mundo busca tá bom, o que que você vai fazer com essa informação? sim. Então esse é o nosso papel da educação. Qual o pensamento, né, De refletir, né. desenvolver pensamento crítico em Aham. cima daquilo, né. Que eu falo? Qualquer tipo de informação a gente tem disponível hoje a qualquer momento, Sim. tá, mas onde é que ela está? Então a curadoria é importante, né, Uhum. montar a jornada é importante, ajudar em cada uma das fases da vida, a gente é assim em qualquer momento da vida, em qualquer momento da tua jornada, que seja a tua jornada dentro da sua carreira, né, o que que eu preciso acessar de informação, o que que eu preciso me preparar para ir para o segundo passo, qual que é a melhor forma de eu estar fazendo isso. Então, a curadoria para isso, ajudar nessa jornada é muito importante e isso com tecnologia embarcada, facilita muito, e dá muito mais agilidade para isso. E é esse o nosso papel. Uhum. Perfeito. Rogério, vou trazer alguns dados aqui, que eu dei uma pesquisadinha.
Ó, segundo o relatório do ano passado no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né, o PISA, a educação no Brasil está abaixo da média mundial. 73% dos alunos não alcançaram o patamar mínimo de aprendizagem em matemática, né? 50% não conseguiram em leitura e 55% em ciências. E aí, quando a gente fala sobre ensino superior, também os resultados não foram animadores, né? Apenas um a cada 4 jovens de 18 a 24 anos entrou na faculdade no Brasil. Gostaria de te ouvir sobre esse assunto e que você falasse qual que é o papel do ensino privado para melhorar aí esses números. Nós temos um problema e em cima de todo problema existe uma oportunidade, né? Uhum, Eh, Infelizmente isso veio acontecendo na linha do tempo, né? E aí tem, né, diversos carimbos que vão dando para isso. Não, é que a geração Z não é isso, não quer aquilo, não uhum. interessa, aí etc e tal. Mas esse é um fato, ela não interessa pelo quê e porque de que forma, né? Tem que ir É, no é, no seio do problema, né. exatamente. Qual que é a raiz desse problema? Eu sou um defensor, né, do mercado privado, e por quê? Não é só porque eu estou nele, né? Assim, uma visão pragmática. Eh, os ambientes, né, públicos têm outra velocidade de tomada de decisão pelo próprio processo. Por mais eficaz que ele seja, infelizmente ele tem muita coisa ineficaz. Eu vou descartar isso, né? Vou considerar só o público eficaz, que está fazendo bem feito. Mas mesmo ele fazendo bem feito, a velocidade dele é infinitamente menor do que um privado. Uhum, Porque o privado a tomada de decisão é mais rápido. Para você comprar alguma coisa no público, é licitação, tem que subir, etc e tal. Então o ciclo de qualquer coisa lá é muito lento. E a gente não tem mais esse tempo. E eu também, e o aluno também, não tem mais essa paciência para isso tudo. uhum. Então daí vem o desinteresse por isso. E aí o desinteresse acontece isso que a gente está vendo com informação. Então, sem dúvida, mas como é que funciona, né? E baixa renda nisso tudo, como é que acessa então? Porque se pegar os dados do mercado privado, não é esse. Uhum. São muito, É, o muito melhor. Isso sabe o que acaba fazendo, né? Mesmo dentro de numa visão social, acaba afastando cada vez mais a classe mais desfavorecida, porque ela Uhum. acessa um ensino pior. Sim. E aí ela vai ser pior, né. Agora para poder deixar isso mais próximo, é deixar realmente mais próximo, dar acesso a todo mundo, né, e Tem que dar ser viável também para entrar nesse sistema privado. exatamente, dar acesso para todos. Aí você dando esse acesso, as coisas aí realmente a gente parte de uma coisa mais, que aí você pode trabalhar com uma forma mais meritocrática, né, porque ser meritocrático e eu tendo acesso a uma coisa e você tendo acesso a outra, eu já parto na tua frente, Uhum. né. Agora a gente partindo, né, do mesmo ponto e tendo acesso às mesmas coisas, as coisas não mudam. E Sim. como é que a gente pode fazer, isso? Com concessões, tem diversos, eh, eu já peguei um pouco desses dados, em qualquer ensino que seja, né, fundamental ou que seja médio, qualquer empresa privada consegue entregar com aquele Uhum. mesmo orçamento, infinitamente superior, e existe uma possibilidade ainda, né, de economia grande. Então você pegar o orçamento daquele município, por exemplo, e fala assim, eu vou contratar, para que o ensino privado, né, entregue o fundamental e 1 e 2 para todos esses alunos do meu município. Ele consegue, na média, 30% de economia com uma entrega superior de qualidade. Olha, Ah, surpreendente. e por que que acontece isso? Porque o sistema público tem alta velocidade. Uhum. Tem outros processos, né, tem eu não vou entrar nessa discussão, né, mas que afeta, né, que tem história de estabilidade, né, começa a ter uma mistura de coisas lá no meio Uhum. que encarece o sistema, mas só encarece, ele não leva valor para o aluno. Sim. Então, é por isso que eu sou favorável ao ensino privado
Daria para fazer parcerias. Dá para você fazer parceria, dá para você fazer concessões, Uhum. dá para fazer diversas coisas nesse sentido e levar, ter economia no processo, né, e levar qualidade. Trazendo um pouquinho, vai para a gente, o que a gente está fazendo é coisa similar a isso. Uhum. Nós, por exemplo, né, nesse problema específico de português e matemática, e por que sempre português e matemática, né? Porque assim, qualquer um de nós com raciocínio lógico, interpretação de texto, né, pensamento crítico, você faz o que você quiser. Sim. Agora, sem isso, é duro, É. você sofre. E onde está isso? Na base, português e matemática. Não, e Então, é impressionante, assim, acessando redes sociais, quando você vê uma notícia, você vai nos comentários, você vê uma falta de interpretação de texto que é surreal, né, e pega todas as camadas hoje em dia, é impressionante, dolorido, dolorido. dolorido. E aí é esse o problema que a gente ataca com a Ensina Mais principalmente, né, que é essa medição do PISA. E o que a gente consegue fazer? Com tecnologia, com criatividade. Você vê o que a gente faz com o Ensina Mais Turma da Mônica? Primeiro, né? Por que Turma da Mônica? A gente levou alguém, né, a não ser que aquela pessoa, aquele aluno que tenha facilidade para dar, para exatas e tudo, a grande maioria não curte muito lá português e matemática, certo? Uhum. Então, a gente deixou isso de uma forma muito mais palatável para aquele aluno. Então, a turma da Mais Mônica, lúdico. exatamente, a turma da Mônica trouxe essa leveza para isso. Então, uma coisa é fazer aula, né, com a Mônica ali junto com você, né, com o Cebolinha. Então, quantos alunos chegam dentro da Ensinar Mais junto com a mãe, assim, falam, eu quero estudar aqui, né, Uhum. porque a escola está toda pronta para isso. Então, já sabe, todos esses passos fazem com que a criança primeiro desarme e melhore muito rapidamente dentro da escola. E a gente consegue fazer isso com essas crianças, e boa parte delas estudam em escola pública também, então é um complemento para ela, importante, tanto para a pública quanto para a privada, que ela vence aqueles tabus que ela está enfrentando dentro da escola e uma coisa também, né, que é a nossa essência, é a história da aula individual, porque é aula de matemática para você, não é para a turma toda. Que é o lance do aluno first, né. Que é o lance do aluno first, Uhum. que está ligado em cima de um pilar estratégico nosso, né, de colocar sempre o aluno em primeiro lugar. E como é que a gente faz isso, né, com baixo custo e transfere isso, né, para a mensalidade, né, do pai, com tecnologia, dado, informação rápida, leitura de NPS a cada momento daquela jornada daquele aluno para poder fazer as transformações necessárias para isso, coisa que, assim, essa velocidade é muito difícil a gente conseguir, por mais eficiente que seja o sistema público de ensino. E E aí a gente vive isso. como que estão essas conversas? Você vê um avanço nesse sentido? Como que você vislumbra a educação aí nos próximos anos? Olha, assim, eu vou falar um pouquinho mais do meio. Essa história de o público e privado, acho que é uma conversa, acho que depende muito de quem está e da forma que olha e tudo. É muito Uhum. difícil prever, né, um Sim. negócio nesse sentido. Agora, falando do mundo que a gente vive, né, de privado, e o que a gente pode entregar para isso. O que, assim, a grande missão, né, de toda a empresa de educação, né, de todo o sistema de ensino, e cada vez mais isso se torna possível, é levar facilidade para esse aluno, entender milimetricamente o que está acontecendo com cada pessoa individualmente dentro dessa jornada. E aí, por isso, né, que eu volto muito da história da tecnologia a favor da educação, da velocidade de tomada de decisão para isso e o toque, sem dúvida, humano e das pessoas ali do lado. Mas só que esse tutor, esse educador, ele, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um pensamento exatamente crítico em cima da base de informações que ele está recebendo para poder desenvolver o pensamento crítico daquele aluno. E com jornadas, assim, muito mais
de entrega muito mais consistente durante aquele período. Porque, né, se a gente olhar um pouco o retrovisor, né, lembra, a gente passava muito tempo estudando coisas de longo período, com baixa aplicação, e hoje cada vez mais a moeda, né, mais rica que tem realmente o tempo. É. Então, se a gente conseguir, né, e a tecnologia permite isso, né, fazer com que a gente reduza isso, né, reduza o tempo necessário para realmente ter uma aplicação em cima daquilo que você está estudando, né, e que aquilo te chame a atenção, porque a gente só assim, se desenvolve em cima daquilo que realmente a gente está afim. Porque tem um desafio, a gente tem que sair do ponto A para o ponto B. Sim. Né? E para sair do ponto A para o ponto B, precisa ter uma motivação. Né? Então, se a gente desenvolve essa motivação, o aluno vê isso, vê melhora, vê atendimento em cima dele, individualizado, vê que ele está melhorando, a família também está vendo isso naturalmente, né, motiva a gente. A gente, é só lembrar um pouquinho dos nossos momentos, a gente sempre foi assim dentro da nossa jornada. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui em vários professores que passaram pela minha vida, que eu nunca esqueci, porque foram eles que ajudaram a refletir, a pensar, né, sobre os assuntos. Que tem um papel hiper importante esse professor, né? Uhum. Todos eles, né, eu também, todos nós lembramos desses professores, porque ele fez você sair do ponto A para o ponto B. Sim. Trabalhando o teu pensamento crítico em cima disso, né? Uhum. Trabalhando o teu autodesenvolvimento, como é que realmente você poder estar fazendo isso. Mas você ficou feliz por isso, É. né? Você sentia que tinha uma melhor. Pô, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que me aplicar mais, Sim. mas eu estou vendo o meu desenvolvimento para isso. Então, essa Exatamente. composição, né, desse talento, né, humano, né, das pessoas de educação, né, acoplado com tecnologia, informação e dado, é muito poderoso. Sim. Né? E Rogério, para a gente terminar o nosso bate-papo, eu queria falar de propósito. Você trabalha com educação, né, melhorando a vida das pessoas. Como que você se sente levando isso para o próximo? Não, sem dúvida, esse é o grande motivador. Né? A educação, eu comentei, né, no início, a educação transformou a minha vida, né, e eu tenho a felicidade hoje de ajudar a transformar a vida de mais de 500 mil de pessoas. Pois é. E esse é um negócio transformador, né, para o Brasil como um todo. Né? Você pensar que as pessoas moram numa família, numa casa que mora em torno de 4 pessoas, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas, nós estamos falando que a gente atinge 1% da população do Brasil. A gente consegue realmente ajudar a mudar o Brasil. Então, você imagina todas as pessoas que estão envolvidas com isso no seu dia a dia, né? Você está ali sabendo que o movimento que você está fazendo está ajudando a movimentar 1% da população do Brasil como um todo. Então, essa cola, né, desse propósito é uma cola muito poderosa, né, que envolve todos nós e, sem dúvida, muito prazeroso. Né? A gente não precisa sair procurando nenhum propósito, né, de fazer isso de ESG. O ESG é o nosso core, Uhum. né? O S do ESG é o nosso core. Né? A gente trabalha com um público de baixa renda, né, e ajudando a transformar a vida das pessoas. Então, é extremamente poderoso. Muito bem, então parabéns pela sua jornada, pelo seu trabalho, que siga aí repercutindo bastante na vida das pessoas. Obrigada, viu, por esse bate-papo. Obrigado a você, foi um grande prazer. Para quem quiser investir numa franquia ou então quiser saber mais sobre os cursos, como que a pessoa acessa essas informações? Pode saber, né, sobre a Movedu em movedu.com.br ou nas nossas marcas diretamente, né, prepara.com.br, microlins.com.br, ensina mais, turmadamônica.com.br. Perfeito, obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada a você que está nos assistindo. Agradecimento para o Carlos Amaral, que está aqui nos bastidores, pela Rádio Eldorado, que apoia esse podcast. E a gente se fala então na próxima edição do Lab Persona Cast. Até mais!